Muito bem, agora chegou a altura de ficarmos com o Dr. Luís Lameira, a altura de ficarmos com o consultório de psicologia aqui nesta edição do Passeio Alegre. Olá, doutor, muito boa tarde. Muito boa tarde. E hoje, doutor, do que é que vamos ouvir falar? Hoje vamos falar de um problema que tem afetado, nomeadamente os países desenvolvidos, que é a dificuldade de muitas pessoas, diria mesmo, atrever-me-ia mesmo a dizer milhões de pessoas, que têm dificuldade em ter uma boa alimentação. E essa boa alimentação poderá levar a graves problemas. O facto de não termos uma boa alimentação poderá levar a graves problemas, nomeadamente a obesidade. A tal alimentação que deve ser cuidada, não é? E para, ao fim e ao cabo, obter esses bons resultados que é necessário. A não obesidade e por aí fora, e outras situações, não é? Correto. E o que é que eu queria realçar inicialmente no nosso programa é a obesidade está intimamente ligada com o desenvolvimento tecnológico nos últimos anos. Queremos tudo rápido e não nos preocuparmos muitas vezes. Quando eu digo nós, são neste caso os habitantes dos países desenvolvidos. Não nos preocupamos minimamente em termos uma alimentação saudável, uma alimentação que nos proporcione uma boa qualidade de vida a longo prazo, e pensamos muito a curto prazo e não a longo prazo. Felizmente têm existido diversos estudos, nomeadamente na área da nutrição, que nos permite compreender este flagelo, neste caso estou a referir mais propriamente à obesidade. Os malefícios da chamada fast food, é isso também? Correto, a chamada fast food, e para alguns ouvintes poderão não estar tão familiarizados com este termo, a comida rápida. E eu queria me focar, acima de tudo, que não é só não são só problemas físicos que levam, neste caso, à obesidade. Existem muitos problemas psicológicos por trás, e é isto que hoje vamos tentar compreender e também dar no fim deste programa, na segunda parte deste programa, algumas orientações aos nossos ouvintes, de forma a eles conseguirem controlar aqueles pensamentos mais indesejados que pode levá-los, neste caso, a ter uma alimentação que não seja de todo cuidada. Muito bem, doutor, vamos então ouvi-lo. Pronto. Existem diversas opções alimentares altamente calóricas, e isso é facilmente perceptível, desde as estações do metro, que têm máquinas automáticas, bares, escolas, as ditas máquinas de venda automática. Por outro lado, o sedentarismo tem aumentado, ou seja, a pouca prática desportiva, a pouca mobilidade. Isto está diretamente relacionado com a evolução tecnológica, como eu referi anteriormente. Vemos mesmo até um simples exemplo em alguns centros comerciais, para não dizer na maioria deles, as escadas rolantes. E muitas vezes reparamos que não utilizamos as escadas convencionais, mas sim as escadas rolantes. Os próprios elevadores que em determinadas fases do dia, em que, por exemplo, a pessoa acaba de almoçar, volta a entrar no prédio, por exemplo, imaginamos que está no quinto ou sexto andar, é um bom exercício, neste caso, para fazer uma digestão mais saudável. Porque não, em vez de utilizar o elevador no fim do almoço, porque não utilizar as escadas? Mas eu queria referir aqui que, a longo prazo, uma alimentação pouco cuidada leva a algo que se pode tornar patológico, que é a obesidade. E esta patologia, devido às suas consequências negativas para o organismo, coloca em risco a qualidade, a saúde e a qualidade de vida dos doentes, sendo por isso considerada uma doença crónica. É uma desordem complexa. E quais são as causas? Poderá ser o consumo de alimentos com elevado valor calórico, o sedentarismo, ou seja, a falta de mobilidade, a falta de prática desportiva, e em apenas, sensivelmente, 5% dos casos tem a ver com a hereditariedade, ou seja, aquilo que herdamos dos nossos pais. Ou seja, temos que ser otimistas e temos que perceber que, com base numa intervenção multidisciplinar,
nomeadamente através de um nutricionista e de um psicólogo, é possível proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas obesas e que, se estiverem mesmo motivadas para perder peso, é possível trabalharmos isto a médio e longo prazo. Mas quais são verdadeiramente as razões que conduzem a um consumo alimentar exagerado? Existem várias respostas para esta questão, mas impreterivelmente são razões de ordem emocional, curiosamente. Que muitas vezes estas razões são negligenciadas em vários estudos. É o prazer de comer, como eu chamo, juntamente com o desenvolvimento, o desconhecimento e desvalorização das consequências. Quando as questões de ordem emocional estão subjacentes ao comportamento alimentar, poderemos estar perante um quadro dominado de ingestão emocional. O que é isto? O comportamento alimentar tem impacto no humor e, por sua vez, o humor tem impacto no comportamento alimentar, verificando-se em alguns quadros clínicos que a alimentação surge como autorregulação do humor. Estou-me a fazer perceber, é uma espécie de refúgio. Sim. As pessoas vão se refugiar na alimentação. Sim. Perdão, peço desculpa, ia dizer alguma coisa? Não, eu noto que, por exemplo, até pessoas com um sistema nervoso, às vezes ligeiramente alterado e por aí fora, desperta-lhe mais ainda o apetite e estão sempre com vontade de comer, por exemplo, não é? Correto, era isso que eu ia frisar de seguida. Alguns alimentos, doces e gorduras principalmente, pelo conforto e satisfação que proporcionam, são utilizados como automedicação nessas tais pessoas que acabou de referir, o que produz um efeito imediato de bem-estar, diminuindo os sintomas desagradáveis da ansiedade, medo, tristeza, etc. Uma vez que a ingestão alimentar reduz o mal-estar, gera-se um ciclo vicioso entre alimentos calóricos e as emoções negativas. Ou seja, eu estou triste hoje, vou voltar a ingerir alimentos demasiado calóricos. Para a semana até nem estou tão triste, mas surge-me um momento em que eu fico mais sensível, vou voltar a esse ciclo vicioso de ingerir ainda mais calorias e alimentos que a minha alimentação não deveria abarcar. E a ingestão emocional tende a ser utilizada cronicamente, o que a longo prazo coloca em risco a saúde física e psicológica do indivíduo. A obesidade está diretamente relacionada com vários problemas de ordem físico, da insuficiência renal, doenças cardiovasculares, complicações pulmonares e poderá, em alguns casos, levar a mortalidade precoce. Embora sejam as consequências físicas aquelas que surgem associadas à mortalidade ao nível desta doença, não podemos esquecer as complicações de ordem psicológica, como eu já acabei de referir aqui algumas, que são responsáveis por uma diminuição significativa da qualidade de vida, acentuando, neste caso, os déficits do funcionamento social e ocupacional dos doentes. E a depressão e os distúrbios da ansiedade são comuns, ao que, neste caso, podemos adicionar o desânimo, o descontrolo, a culpa, uma baixa autoestima, uma insatisfação com a imagem corporal e um isolamento social. Ou seja, temos aqui já várias complicações associadas à obesidade. Que advêm, ao fim e ao cabo, de uma causa só, que é essa mesma obesidade. E é correto. E se verificarmos essa ramificação desde o início, a causa da obesidade, na maioria dos casos, é uma desordem emocional. Como eu referi atrás, quando eu falei das principais causas da obesidade, apenas 5% diz respeito a uma causa não... 5% dos doentes obesos, neste caso, essa obesidade advém de uma causa física. A grande maioria dos doentes obesos, neste caso, são consequência de uma causa psicológica, que é a tal ingestão emocional que eu acabei de referir. Entretanto, de referir ainda que as pessoas obesas podem sentir que se confrontam diariamente com um espelho de modo que lhes mostra que estão fora dos padrões de beleza socialmente aceitos e têm dificuldade em interiorizar a sua imagem corporal. Para além disso,
estão ainda sujeitas aos olhares indiscretos dos outros e que olham aos olhos com um misto de espanto e indiferença. Eu recordo-me há uns anos atrás na RTP2 que havia um spot publicitário bastante interessante, que eram basicamente 2 pré-adolescentes. Uma menina que estava à espera de um rapaz num apartamento e um menino que ia tocar a campainha. O menino toca a campainha, ao que a menina questiona: quem é? E o menino prontamente responde: é o Luís. E a menina diz: que Luís? E ele: o Luís, o gordo. E ela: entra. Ou seja, este spot publicitário foi bastante importante, na minha opinião, para demonstrar a estigmatização que há nas pessoas obesas. Só que nos últimos tempos, se verificarmos ao nível dos média, principalmente ao nível da televisão, que neste caso o mais visionado, que tem maior audiência junto da população portuguesa, carece deste tipo de campanhas. E eu apelo aqui a todos aqueles que têm algum poder junto dos média, da comunicação social, para focarem-se neste tema que nos últimos tempos tem andado um pouco esquecido, junto dos nossos jornais, junto dos nossos programas, principalmente a televisão pública tem a obrigação e as rádios públicas, nomeadamente a Antena 1, têm a obrigação de pegar mais neste tema e tentar compreendê-lo, falar com as pessoas sobre este tema e sensibilizando-as para as consequências de uma alimentação altamente calórica. E agora os ouvintes estão aqui a perguntar: qual é o papel do psicólogo ao nível desta problemática? O psicólogo desempenha um papel de promotor da saúde, ao colaborar com os pais, com a criança e mesmo com os adolescentes. O psicólogo visa a promoção de uma atitude global de valorização da saúde, que envolve saber avaliar o estilo de vida e a saúde do próprio, intervir ativamente na sua saúde e ultrapassar os problemas psicológicos e sociais associados à obesidade. Esta mesma intervenção visa colaborar com a família no sentido de facilitar atitudes educativas promotoras num estilo de vida saudável, instruir a família para uma implementação de atitudes preventivas e remediativas mais adequadas aos problemas de saúde física e psicológica da criança e do adolescente. É importante também promover, a partir de tenra idade, nomeadamente nas crianças e adolescentes, a aquisição de estratégias de autocontrole, que eu mais à frente vou referir algumas, ao nível da alimentação e da atividade física e do controle de estímulos desencadeantes dos comportamentos não saudáveis. Eu referi ainda que intervir com a criança ou adolescente na resolução de outros problemas que possam estar associados à obesidade, nomeadamente depressão, a ansiedade, baixa autoestima e isolamento na escola, também são importantes. E ainda colaborar com a criança ou adolescente no sentido de facilitar a adesão ativa aos tratamentos, muitas vezes prescritos ao nível médico. E agora, para sermos mais práticos, trouxe aqui, neste caso, tenho aqui na minha mente alguns exercícios que poderei sugerir aos nossos ouvintes, de forma a serem úteis no dia a dia e conseguirem controlar os seus pensamentos de forma a que tenham um estilo de vida mais saudável, nomeadamente ao nível da alimentação. Isto é válido não só para aqueles que lhes foi diagnosticada uma patologia, estamos a falar da obesidade, mas também para os outros que têm alguma dificuldade em controlar-se ao nível até como prevenção também, da alimentação. Exatamente, até como prevenção. É importante o caro ouvinte focar-se no pensamento, neste caso o pensamento do querer comer mais, do querer comer algo não saudável, do querer comer algo doce, algo gorduroso. Esse pensamento pense como se estivesse fora de si. Numa primeira fase nós temos dificuldade, ao fazer este exercício, em separarmos-nos dos pensamentos incomodativos, pois sentimos-los como sendo parte de nós mesmos. Caro ouvinte, lembre-se que você não é propriamente os seus pensamentos. Numa segunda parte do processo,
tem que tomar consciência desses pensamentos negativos e que lhe degula, que chamam por si, e separar-se deles. Quando um pensamento aparece na nossa mente, deste cariz de gula, tente senti-lo como algo que venha de fora, como uma nuvem. Imagine o pensamento como uma nuvem que entra na sua cabeça. Não faz parte de si este pensamento. Esta é uma forma poderosa para reduzir o impacto dos pensamentos na sua mente. E assim que percebe que os pensamentos não são a realidade e que são separados de si mesmo, torna-se possível fazer escolhas acerca dos pensamentos em que se quer focar. Estou a fazer-me perceber? Isso é a mesma coisa que pensar que apetece-me comer aquele bolo, mas o que eu estou a pensar em comer um bolo? Isto não parece meu, isto não é meu, com certeza. Ou este pensamento não é meu. Correto, e este pensamento não me pertence. Eu tenho a autoridade de controlar este pensamento. Exatamente. Eu já identifiquei o pensamento e vamos tentar lutar contra esse pensamento. E contrariando também, muito bem. Esta é, na verdade, uma técnica em que as pessoas têm dificuldade em controlar a sua alimentação, terão que deverão, neste caso, necessariamente segui-las. Outra técnica que eu posso sugerir é descobrir a origem dos pensamentos. Quando um pensamento surgir, pergunte a si próprio, caro ouvinte, quem é que está a pensar isto? Parece uma pergunta sem lógica ao início, mas na verdade tem uma importância extrema, permitindo-lhe perceber que existe um eu que pode decidir aceitando ou rejeitando o pensamento. Ao acionar esta pergunta, o ouvinte será capaz de inibir os pensamentos indesejados ou negativos assim que eles se manifestem. Você não é de forma alguma vítima dos seus próprios pensamentos. É você que rejeita ou dá a vida a eles. É importante perceber os pensamentos assim que eles aparecem. Não temos necessariamente de estar vigilante de todos os pensamentos no nosso dia-a-dia, mas é importante percebermos a importância de tomarmos consciência de um pensamento negativo e temos que automaticamente acionar as técnicas que eu já referi, no sentido de lhe dar atenção e não ficar a ruminar nele, ou seja, a pensar vezes e vezes sem conta, de forma a que nos crie grande ansiedade. Quanto mais seguirmos o pensamento, mais dificuldade temos de o dissipar, ou seja, tirá-lo da nossa mente. Desta forma, devemos acionar estas técnicas o mais cedo possível. E se tiver alguma dificuldade, se o caro ouvinte tiver alguma dificuldade em realizar estas técnicas inicialmente, concentre-se noutra coisa qualquer. Tente abstrair-se desse pensamento. Se tomar consciência que a sua mente está a ser invadida por um conjunto de pensamentos que começam a tomar conta do controle total sobre as suas vontades e ações ao nível da sua alimentação, uma das soluções de rápida inoculação dos mesmos é pensar em outra coisa qualquer. Por exemplo, durante um minuto, foque-se no número de batidas que o seu coração dá. Verá que esse pensamento, essa nuvenzinha que vem de fora, de gula e que lhe apetece comer algo que não é bom para si, irá perder força essa nuvem, se concentrar um minuto nas suas pulsações. E basicamente, resumidamente, são estas as técnicas que eu neste momento me viram à cabeça. Contrariar, portanto, o tal pensamento, não é, doutor? Correto. Muito bem, nós estamos quase a chegar ao final também do nosso tempo para hoje. Para arrematar, professor, o que é que sugere? Caro ouvinte, depois de falarmos aqui nas complicações de ordem alimentar e no estigma que muitas vezes algumas pessoas sofrem por não estarem na imagem ideal que a sociedade exige. No fundo, não podemos ser todos, entre aspas, nos top models. E eu terminaria o programa desta forma: não compita com os outros. A sua competição não é com os outros, a sua competição é consigo próprio. Muito bem, ficamos de encontro marcado para 2 a 8 então, no horário habitual. Doutor, um abraço e até lá, uma boa semana. Um abraço, boa semana para si também e para os nossos ouvintes. Muito obrigado.